Bom dia a todos. Me chamo Ana Paula Alvim, sou responsável pelo Laboratório de Produção de Kits e Sets do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Hoje, junto com meu colega Daniel Magalhães, estaremos apresentando resumidamente alguns dados sobre o desenvolvimento e validação do kit ELISA FMD-G3, kit esse que será utilizado pelos países para a vigilância da febre aftosa. Vale lembrarmos que a febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa que acomete tanto animais domésticos quanto animais silvestres. Apesar das altas taxas de morbidade estarem voltadas para os animais mais jovens, é uma doença de alto impacto econômico. Por isso, os países buscam a erradicação desta doença. O vírus da febre aftosa pertence à família Picornavirida, já deixando claro ser um vírus muito pequeno. É caracterizado por possuir uma molécula de RNA de fita simples positiva encapsulada por um capsídeo proteico icosaédrico não envelopado, de cerca de 60 capsômeros. Ao voltarmos o nosso olhar para o seu código genético, que consiste de aproximadamente 8.400 nucleotídeos, podemos dividir nas regiões P1, P2 e P3, sendo a região P1 responsável pela codificação das proteínas estruturais VP1, VP2, VP3 e VP4, que formarão o capsídeo. Dentre elas, podemos destacar a proteína VP1, que é a mais antigênica. Já nas regiões P2 e P3, nós temos a codificação das proteínas não estruturais, que para o nosso kit é a nossa região de interesse. Sendo assim, dentre todas as proteínas não estruturais codificadas, 2A, 2B, 2C, 3A, dentre todas elas, nós vamos destacar a proteína 3ABC. Essa proteína tem aproximadamente 1.300 pares de base. Vamos produzir um antígeno recombinante em Escherichia coli desta proteína. Esse antígeno vai ser produzido dentro do laboratório, num ambiente controlado, posto em indução em cultivo celular. Na figura ao lado, nós podemos observar o resultado dessa indução em gel de polietilamida corado. Essa banda mais gordinha é a banda da proteína 3ABC induzida em laboratório. Após esse processo de indução, o próximo passo envolve a purificação e uma posterior concentração da proteína produzida. No lado esquerdo, nós podemos observar o resultado da eletroilusão, mostrando que a proteína está sem aqueles rastros que nós vimos no slide anterior, e no lado direito nós observamos a concentração da mesma. O objetivo aqui é deixar a proteína o mais limpa possível, dessa forma minimizando possíveis ligações inespecíficas na nossa prova ELISA. Vale lembrar que passamos muito tempo trabalhando com ELISA indireto, o ELISA 3ABC. Nessa metodologia, o antígeno sensibilizado na placa teste, quando em contato com uma amostra que contém um anticorpo específico contra a febre aftosa, ligam-se um ao outro, formando assim um complexo antígeno-anticorpo. O conjugado, que é um anticorpo secundário, reconhece esse complexo antígeno-anticorpo e, quando em contato com o substrato, fosforila a peroxidase, liberando uma substância de cor azulada, que em contato com o ácido sulfúrico torna-se amarelada. E assim, mostra-se uma amostra positiva. Já no caso do ELISA FMD-G3, que é um ELISA de bloqueio, o antígeno presente na placa ou reconhece o anticorpo específico contra a febre aftosa presente na amostra, ou reconhece o anticorpo monoclonal proveniente do kit. No entanto, o anticorpo secundário, que é o conjugado, só reconhece o complexo antígeno-anticorpo formado pelo anticorpo monoclonal, liberando assim a fosforilação da peroxidase com a coloração azulada, que nós já comentamos anteriormente. Bem, mas como isso acontece então? Aqui nós temos um exemplo de um desenho esquemático de uma amostra positiva. O antígeno sensibilizado na placa teste, quando em contato com um anticorpo específico contra a febre aftosa, liga-se ao sítio específico do antígeno, não sobrando assim nenhum sítio de ligação para o anticorpo monoclonal. E por isso,
as demais etapas da reação não acontecem, não liberando assim uma reação colorimétrica. No entanto, já no exemplo de uma amostra negativa, a amostra não tem nenhum anticorpo específico contra a febre aftosa. Então, o que se liga ao antígeno da placa teste é o anticorpo monoclonal. Então, quando o conjugado reconhece o complexo antígeno-anticorpo através do anticorpo monoclonal, quando em contato com o substrato, fosforila pela oxidase, liberando assim uma coloração azulada, que em contato com ácido sulfúrico fica amarelada. Tudo isso em torno de 2 horas de prova, mais ou menos. Aqui nós temos a apresentação do nosso kit, que é composto por todos os reagentes necessários para a execução da prova. Esse kit é capaz de executar até 440 análises. Sendo assim, após analisarmos uma gama de amostras conhecidas, concluímos que o melhor cutoff para esse kit era de 40% de percentual de inibição, ou seja, resultados acima de 40% de IPI, resultados reativos, e resultados abaixo de 40% de IPI, resultados não reativos, mantendo assim bons resultados de sensibilidade e especificidade, o que um teste de triagem realmente precisa. Agora o Daniel vai falar um pouquinho melhor a respeito dos dados de validação. Obrigada. Hola a todos, me llamo Daniel, soy veterinario, epidemiólogo y uno de los responsables por el estudio de validación del nuevo ELISA de bloqueo desarrollado acá en Panaftosa. Bueno, en esta presentación yo voy a hablar un poco sobre la metodología y resultados de nuestro estudio de validación del nuevo ELISA de bloqueo. Como el tiempo es corto, voy a atentar a los principales resultados, pero el documento está disponible para consulta. Una visión general sobre la metodología. Para el estudio nosotros utilizamos 2 paneles de muestras. El panel Panaftosa con 141 muestras de bovinos naturalmente infectados, 100 muestras de animales no infectados y no vacunados, y 358 muestras de animales no infectados y vacunados. Tuvimos también 61 muestras de animales experimentalmente infectados previstas por el Instituto Pirbright. Para evaluar el desempeño de la prueba, nosotros utilizamos como indicadores la sensibilidad, la especificidad y también la curva Hock. Esta como una evaluación más general del comportamiento de la prueba. Estos indicadores fueron evaluados en 3 escenarios. El escenario A contaba con las muestras de animales naturalmente infectados y no infectados, tanto vacunados como no vacunados. En el escenario B, nosotros quitamos las muestras de animales no infectados, no vacunados, tornando así el escenario más desafiador para el ELISA de bloqueo. En el escenario C, nosotros utilizamos todas las muestras que teníamos disponibles. Por fin, utilizando la curva Hock como indicador, hicimos la comparación del desempeño del nuevo ELISA de bloqueo con el antiguo ELISA de inhibición. Acá en este slide nosotros vemos la distribución de los resultados en el panel Panaftosa. Tenemos una clara distinción de los animales no vacunados en verde claro del resto de las muestras. Vemos que hay una ligera superposición de los resultados de los animales no vacunados e infectados, alrededor de 40% en el ELISA de bloqueo. Acá nosotros vemos la distribución de los resultados del panel Pirbright. La gran mayoría de los resultados quedaron por arriba de 40, pero hay allí unas muestras por debajo de 30. Conversando con los investigadores de Pirbright, nosotros pudimos confirmar que estas muestras también no responden bien a otras pruebas. Estos animales no tuvieron una buena seroconversión. Pero decidimos mantener estas muestras en el estudio y hacer la mejor descripción posible. En este slide podemos ver el desempeño de la prueba en el escenario B. En el eje X testamos varios puntos de cortes diferentes que resultan en diferentes valores de sensibilidad y especificidad con sus intervalos de confianza que están en el eje Y.
Este gráfico podemos ver el punto de maximización de los valores de sensibilidad y especificidad, nuevamente alrededor de 40-45%. Entonces, para este escenario se calculó un punto de corte óptimo de 42% en el ELISA de bloqueo, resultando en una sensibilidad de 99,2 y una especificidad de 98,2%. Con los valores de sensibilidad y especificidad tienen un comportamiento dependiente del punto de corte, nosotros evaluamos también el comportamiento de la curva Hawk, que hace un análisis global de relación entre verdaderos positivos y falsos positivos. Voy a pasar aquí una breve explicación del entendimiento de la curva Hawk. En el eje X tenemos el porcentaje de falsos positivos. En el eje Y tenemos el porcentaje de verdaderos positivos. Idealmente lo que queremos es una prueba con 100% de verdaderos positivos, al mismo tiempo que tenga un 0% de falsos positivos. En esta línea roja representa una prueba con desempeño muy malo. Hay una relación lineal entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. O sea, si quieres tener más verdaderos positivos, vas a ganar también muchos falsos positivos a lo largo de toda la línea. La línea amarilla empieza con un comportamiento más interesante. Hay aquí una región de mayor gaño de verdaderos positivos sin un aumento tan grande de falsos positivos. En esta tercera línea, la verde, podemos ver que mismo con una tasa pequeña de falsos positivos, podemos tener una gran proporción de verdaderos positivos. Entonces, como indicador final del desempeño de la curva Hawk, la curva Hawk nos brinda el área bajo la curva, que mide el nivel global de clasificaciones correctas de la prueba, independiente del punto de corte adoptado. Y esta es la curva Hawk del ELISA de bloqueo. En el escenario B, nosotros tenemos una área bajo la curva de 99,9%, un desempeño muy bueno para el ELISA de bloqueo. Por fin, tenemos la comparación del desempeño del nuevo ELISA con el antiguo ELISA. Aunque el antiguo ELISA de inhibición presente un muy buen desempeño con una área bajo la curva de 98,5%, el nuevo ELISA presenta en esta evaluación una área bajo la curva de 99,5%, un incremento interesante para el escenario que nosotros tenemos en nuestra región. Bien, estos son los principales resultados que yo tenía para presentar. Me quedo disponible para dudas, comentarios y gracias a todos por su atención.